Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Clédio, sou casado, tenho 2 filhas, moro aqui de Carmópolis. Estou há aproximadamente 10 anos participando da Renovação Carismática Católica. Estou nesse tempo como coordenador de um grupo no qual eu participo, que é o Grupo Divina Misericórdia, que acontece aos sábados no Bom Jardim das Pedras. Também faço parte do núcleo diocesano do Ministério de Pregação. Gostaria de pedir um pouco do seu tempo para que a gente pudesse refletir sobre a salvação de Jesus Cristo, que é o tema proposto para o vídeo de hoje. Amados, quando o homem cai, quando o homem na sua desobediência e na sua falta de confiança na graça de Deus, o pecado entra e começa a reinar no mundo. Mas logo após a queda, eu gostaria que você pegasse comigo Gênesis 3:15. Deus já coloca ali uma promessa da derrota e da inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Gênesis 3:15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Amados, nós já vemos aqui o anúncio da derrota do demônio e dessa inimizade. Deus, na sua onisciência, da sua sabedoria infinita, já diz: olha, você induziu eles a pecar, mas você será derrotado. Você será derrotado. Nós precisamos estar nessa convicção que Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E o que Ele começa a fazer a partir daí? Ele começa a fazer alianças com o teu povo. Primeiro, Ele faz uma aliança com Noé. Gênesis 6:18. Vai dizer: fareis uma aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Nós vemos aqui em Noé 2 prefigurações: a prefiguração de Noé como salvador dos seus, a prefiguração da arca como a igreja, a prefiguração daqueles que entram na arca, não se perdem, não morrem pelo dilúvio, não morrem pelo dilúvio do pecado. Depois nós vemos em Gênesis 17:2, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Gênesis 17:2: quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse: este é o pacto que faço contigo, serás pai de uma multidão de povos. Hoje nós temos Abraão como o pai da fé, porque Abraão, já de idade avançada, decide deixar tudo para guiar um povo rumo a uma terra prometida. Depois, mais adiante, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Moisés, chamando Moisés. Moisés estava ali. Vamos pegar comigo lá no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus fazendo esse chamado a Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe.
o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, aonde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amados, Deus está sempre escolhendo um líder. Deus está sempre colocando uma liderança à frente, uma pessoa que vai pagar um preço, às vezes um preço alto, para poder guiar o povo, porque Deus, mesmo depois da queda, mesmo depois de nós estarmos impossibilitados de ter aquele relacionamento que tínhamos antes da queda, Deus continua amando o teu povo, Deus continua querendo o seu povo no céu, Deus continua querendo a libertação e não satisfaz e não deixa feliz o povo de Deus sendo oprimido pelos miseráveis faraós, como aquele egípcio. E Deus então dá essa missão para Moisés: retirar o seu povo da escravidão do Egito, para levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Em Moisés nós vemos um grande prefigurador de Cristo, um grande libertador do teu povo. Nesse livro, inclusive, de São Gregório de Nissa, sobre a vida de Moisés, ele vai nos falar dessas semelhanças que há entre Moisés e Jesus Cristo. Moisés, um faraó perverso, tentou matá-lo quando ainda era um bebê. Jesus, o rei Herodes, tentou matar o menino. Moisés foi escondido do perverso faraó. Jesus, um anjo disse para esconder a criança do perverso rei Herodes. Moisés foi enviado ao Egito para salvar sua vida. Jesus foi levado ao Egito para salvar a sua vida. Moisés, a filha do faraó, adotou Moisés. Êxodo 2:10. José adotou Jesus. Olha bem, olha quanta semelhança. Deixou de ser príncipe para se tornar um pária. É Deus que se fez homem. Moisés salvou mulheres junto a um poço, está lá em Êxodo 2:15-19. Jesus salvou uma mulher junto ao poço, João 4. Moisés, a leitura que eu li antes, tornou-se pastor, Êxodo 3, versículo 1. Jesus é o bom pastor, João 10:11, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Olha quanta semelhança. A sua missão era resgatar Israel da escravidão do Egito. Jesus, sua missão é resgatar a humanidade da escravidão do pecado. Moisés era frequentemente rejeitado por seu próprio povo. Jesus terminou rejeitado por seu próprio povo. Moisés anuncia a lei divina recebida no alto do monte Sinai. Êxodo 20. Jesus anuncia a nova lei no alto do monte das Beatitudes. Moisés 24, Êxodo 24, Moisés passa 40 dias jejuando na montanha.
Jesus passa 40 dias jejuando no deserto. Moisés realiza milagres. Jesus realiza milagres. Moisés oferece a própria vida para a salvação do teu povo após o pecado do bezerro de ouro. Jesus oferece a própria vida para a salvação do mundo. Nós vemos em Moisés muitas semelhanças com Cristo. Por isso ele é também chamado do mediador da antiga aliança, enquanto Jesus é o mediador da nova e eterna aliança. Em Moisés também nós vemos o fato, o acontecido, lá em Números 21:9, quando o povo naquele caminhar começa a murmurar e vem serpentes e pica e morde aquele povo, o povo recorre a Moisés para que ele pudesse interceder a Deus, para que livrassem-os daqueles males, principalmente o mal das picadas da serpente. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente, a colocá-la no poste, e todo o que fosse picado, que olhasse para a serpente, seria curado. Ali nós vemos já a prefiguração do Cristo, que quando fosse levantado na cruz, o próprio Cristo nos fala sobre isso. Quando eu for levantado na cruz, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, em um poste, eu atrairei muitos homens a mim. Quando Jesus é levantado e colocado numa cruz, o veneno da serpente, o veneno do pecado, ali na cruz nós receberíamos o antídoto para a nossa salvação. É na cruz que veio o antídoto. Nós também vemos nessas prefigurações o sonho de Jacó. Jacó, em Gênesis 28:10, Jacó tem um sonho. Nesse sonho, ele vê anjos subindo por uma escada que ligava a terra ao céu. E anjos subindo e descendo. Vamos ver que lá em João 1:51, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 51, nós vemos Jesus nos confirmando que Ele é essa escada. João 1:51, e ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada, Jesus é essa ponte. Amados, quando nós pecamos, quando nós caímos nas nossas misérias, nos nossos pecados, foi quebrado essa ponte. O homem e a mulher não tinham mais acesso a Deus. E por mais que os cordeiros iam sendo imolados, nós vemos em Êxodo 12 a instauração da Páscoa. Páscoa, que quer dizer passagem do povo de Deus. Nós vemos ali Deus mandando Moisés escolher um cordeiro macho, perfeito, que sacrificasse aquele cordeiro, que se assasse aquela carne e comesse, e que pegasse o sangue do cordeiro e passasse sobre os umbrais da porta, sobre os portais. Porque quando o anjo viesse do céu para dar aquele sinal aos egípcios, para libertar o povo de Deus, a casa que tivesse ungida pelo sangue, o anjo passaria direto e não feriria os que morassem naquela casa. Nós já vemos aí Deus nos mostrando o poder do sangue do cordeiro, e em especial o sangue do cordeiro que imolaria sua vida no madeiro da cruz. Nós precisamos dar valor ao sangue, porque desde os nossos antigos pais, quando os homens pecavam, se você pegar lá em Levítico 5, eles teriam que oferecer um cordeiro,
E o sangue do Cordeiro aplacava momentaneamente aqueles que estavam com o coração aberto, aplacavam a ira de Deus. Nós precisamos valorizar o sangue, porque o sangue é vida, porque o sangue nos deu a nossa passagem para a morada na casa celestial. Nós precisamos aprender a valorizar o sangue, porque desde o Antigo Testamento o sangue tinha poder para perdoar os pecados, para aplacar a ira de Deus. Depois nós vemos os profetas profetizando essa vinda do Messias. Isaías, 700 anos antes de Cristo, já profetiza que uma virgem conceberá e darás à luz um filho. Isaías 7,14. E esse menino se chamará Deus conosco. Nós vemos aqui já, sabendo já através das profecias, que Deus já tem tudo preparado, mas que Deus precisava esperar um tempo. Por mais que o sangue dos cordeiros tinha o seu valor, por mais que o sangue dos cordeiros aplacava momentaneamente a ira de Deus, aquele cordeiro era simplesmente humano. Só tinha uma ponta da escada, ficava faltando a ponta da escada que liga ao céu. Por isso que Jesus é ponte, porque ele é 100% homem e 100% Deus. E uma demonstração disso está no Evangelho, quando ele pede ao Pai: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus fala isso, é a sua humanidade que está falando. Contudo, é muito bonito, porque a humanidade de Jesus se dobra à vontade divina. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós também, a exemplo do próprio Cristo, 100% homem, 100% Deus, precisamos nos dobrar à vontade divina. Nós precisamos, por meio dele, acessar o céu. Santa Rosa de Lima vai dizer que a escada para o céu é a cruz. E quantas das vezes nós temos fugido da cruz? A exemplo do próprio Pedro. Pedro também queria que Jesus pedisse ao Pai que o tirasse da cruz. E Jesus o repreende severamente, chamando-o de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Os seus pensamentos não são os pensamentos do meu Pai. Quantas das vezes nós também não queremos a cruz? Mas não existe salvação sem cruz. O próprio Cristo vai nos dizer: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você tem fugido da cruz? Ou você tem abraçado a tua cruz? Mateus 11, 26 seguinte: quando você sentir que a sua cruz está pesada, o próprio Cristo experimentou para ajudá-lo a carregar a tua cruz. Ele sabe da importância de um amigo fiel, e ele é o nosso amigo fiel para ajudar a carregar a nossa cruz.
Vinde a mim vós todos que estáis cansados e fatigados. Talvez nesse tempo, esse tempo onde nós ouvimos notícias a todo momento de doenças, de coronavírus, corra em direção a Jesus, porque o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Nós precisamos nesses tempos correr em direção a Jesus Cristo, correr em direção ao Divino Mestre, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que pagou um alto preço para nos salvar na cruz. Porque se os outros cordeiros tinham valor, mas não tinham o valor que tinha a morte desse cordeiro, que é 100% humano e 100% Deus, chega então a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, chegado a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, a primeira, e essa mulher é especial. Jesus salva a humanidade de formas diferentes. Jesus nos salvou depois da queda. Maria foi salva antes. Maria foi salva por Jesus antes da queda. O antídoto que nos salvou depois da queda foi salva Maria antes da sua queda. E um exemplo, que se ela não fosse salva por Jesus, a humanidade de Jesus vinha do sangue de Maria, o pecado, por isso ela teve que ser salva antes. Jesus e o Pai já tinham, e o Espírito Santo já tinha tudo certo, já tinha o seu plano, tudo exato, tudo muito perfeito. Jó 14:4, a palavra vai dizer assim: quem vai fazer o puro sair do impuro? Ninguém. Ninguém pode fazer o puro sair do impuro. Por isso Maria é salva, por isso ela é preservada do pecado desde a sua concepção no ventre de Santa Ana. Pegue lá Jó 14, de 1-4, e faça essa reflexão. Vai dizer que o homem é fraco, que os seus dias estão contados. Ela foi salva, ela foi preparada por Deus para ser mãe do Salvador. Por isso que nós frequentemente dizemos que ela é medianeira de todas as graças. Enquanto Jesus suportou todas as dores no corpo, todo o seu sofrimento no corpo, Maria suportou o teu sofrimento, os sofrimentos de Cristo na alma. Simeão vai dizer isso: uma espada de dor lhes transpassará a tua alma. Amados, quando o anjo anuncia o que ele diz, quando o anjo vai para anunciar, quando acontece a anunciação, o que ele diz para Maria: ave cheia de graça. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós já sabemos, nós católicos, se nós voltarmos e lermos essa ave de trás para frente, vai dizer Eva cheia de graça. Se por Eva entrou o pecado, por Maria entrou a graça. Se na árvore do paraíso veio-nos o fruto do pecado, na árvore da cruz veio o fruto da salvação.
Jesus e Maria são os novos Adão e Eva, homens com uma semelhança muito grande, homens e mulheres sem pecados. Eva e Adão também, antes da queda, não tinha pecado, mas foi visitada por um anjo. Maria também sem pecado, visitada por um anjo. Mas em Eva nós vemos a desobediência, em Maria nós vemos a obediência. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amados, nós precisamos desse sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que apaga os nossos pecados. Nós estamos aí, claro, nesse tempo vamos viver de uma forma diferente. A semana maior da nossa fé é a Semana Santa, vivendo cada momento da sua última semana que Jesus viveu, passo a passo, dia a dia. Poderemos ter a chance de, nesses meio tempo onde que nós não estamos podendo nos aglomerarmos, estar na igreja, mas vivenciar pelos meios de televisão tudo aquilo que Jesus passou e nos relembrar dos seus sofrimentos. Isaías vai dizer que por suas chagas, que ele carregou no seu corpo as marcas dos nossos pecados, e por suas chagas nós somos curados. O castigo que pesava contra mim, que pesava contra nós, ele tomou em seu corpo. Como uma ovelha em silêncio, ele não abre a boca. O rei não encontra nele pecado. O rei não quer condená-lo, porque ele vai dizer: eu não vi nele falta alguma. E ele não tem, e ele não poderia ter, porque o cordeiro precisava ser perfeito, e Jesus é perfeito. E ninguém toma, é ele que dá. Vamos ver o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica sobre essa entrega livre e gratuita de Jesus. Vai dizer que ele dá a vida por ele mesmo, que ninguém o força a fazer isso. Ele livremente, Catecismo da Igreja Católica, número 609, daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte, por amor a nós, por amor aos teus amados filhos. Ele vai ao encontro da morte sem medo, por amor a cada um de nós. A cruz que ele carregou não foi feita para ele, ela foi feita para nós, mas quem carregou a cruz foi ele. Quem assume a cruz foi ele. Quem assumiu a nossa cruz foi ele, por amor a nós. E que tristeza, irmãos, em tantas vezes a gente ouvia as pessoas dizendo assim: não precisa ir na igreja, basta você ser bom. Não é isso que Jesus diz. Não é isso que Jesus pediu depois da sua morte. Ele viveu pedindo: permaneceis unidos, não vos afasteis de Jerusalém. Quantas das vezes a soberba e o orgulho têm tomado o coração dos nossos irmãos? Quantas das vezes
As pessoas têm olhado as pessoas que vão na igreja e apontando as suas misérias, os seus pecados, e dizem assim, eu não vou na igreja não. Os que vão lá estão pior. Amados, quando nós estamos dizendo assim, pecado maior já tomou conta do nosso coração. A soberba e o orgulho. Porque quem é nós? Quem somos nós para julgar quem é melhor ou quem é pior? A palavra de Deus diz em Tiago que quando nós começamos a julgar, nós não somos mais observadores, nós nos tornamos juízes. E essa não é a nossa função. Nós não somos juízes. Nós temos que ser observadores da palavra de Deus. E os meios, se você quer saber como que você precisa, se a salvação está em você, olhe primeiramente. Lembra que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Você é batizado? Aí você pode dizer assim, mas a palavra diz que a pessoa precisa crer. E nós batizamos crianças, sim. Batizamos criança na fé dos pais. Porque a palavra de Deus diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós batizamos, a igreja batiza as crianças na fé dos pais. Se a criança os pais não tiverem fé, a igreja não batiza. A não ser que tenha uma pessoa que se compromete a acompanhar aquela criança. Você é batizado. Você acredita. Você tem fé. Você tem vida sacramental. Os sacramentos. Nós somos salvos. A igreja é necessária também para a nossa salvação. Jesus é a cabeça, o qual o corpo é a igreja. E você tem dado valor ao corpo? Não sei se você sabe. A igreja, ela segue o mesmo caminho, o mesmo caminhar do seu divino mestre. Jesus carregou no seu corpo a marca dos pecados dos seus filhos. E a igreja também continua a caminhar e continua a carregar no seu corpo a marca dos pecados dos seus filhos. A igreja segue o mesmo caminho. Nós precisamos crer que a igreja, ela é feita de homens, mas ela também é divina. A semelhança do próprio Cristo, que tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. A igreja também tem duas naturezas, uma humana, que somos nós, e uma divina, que é o Espírito Santo de Deus. É um Espírito Santo que conduz a igreja. Quando você diz que não precisa da igreja, você cospe no sofrimento de Jesus, você cospe no sofrimento dos mártires, dos santos, dos homens e mulheres que entregaram a sua vida por amor a Cristo, por amor à igreja, por não renunciar a Deus, por não renunciar à fé em Jesus Cristo. Nós precisamos amar a igreja, que é instrumento de salvação, que é a arca desse tempo. Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, dizia assim: quando você ouvir alguém falando mal da igreja, se você não souber respondê-lo, reze por ele, mas não finja que não é com você, porque está falando da tua mãe. E quantas das vezes, muitos, até mesmo católicos, dizem que a igreja não é necessária para a salvação. E não é dizer simplesmente eu sou católico, não é. Não é assim que a igreja nos salva. Ela nos salva pelos sacramentos. Ela nos salva pelo corpo de Cristo. Quem come a minha carne, Evangelho de São João, capítulo 6, no discurso do pão da vida: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e mesmo que morra, viverá. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos
Ter a certeza que quando nós nos vamos à igreja, nós não estamos indo ao corpo de Cristo. E lá, como diz Apocalipse 21:5, Ele vai nos fazer novo. Ele vai fazer, como diz a palavra, eis que faço nova todas as coisas. A salvação veio para nos dar uma vida nova, Deus em Jesus veio nos reconciliar com Ele. Jesus nos ensinou a chamar o próprio Deus de Pai. Jesus veio para que nós, filhos, pudéssemos de novo ter acesso ao divino Mestre, ao divino Pai eterno, e poder de novo chamá-lo de Pai. Meu papaizinho. Por isso que quando ele morre, o véu do templo se rasga. Porque ali, com a tua morte, nós temos de novo acesso ao Pai. Por isso que quando o bom ladrão reconhece as suas faltas e pede, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo. O primeiro a entrar no céu, Jesus e o bom ladrão. Sejamos também nós reconhecedores. Outra forma de nós sabermos se a salvação, se estamos no caminho dela, é olhar para a vida de Zaqueu. Quando Zaqueu recebe Jesus na tua casa, Jesus diz para ele, a salvação entrou hoje na tua casa. Olhemos para a atitude de Zaqueu. Ele abandonou a vida velha. Ele diz que aqueles que eles roubou, aqueles que ele deu algum prejuízo, ele iria restituir 4 vezes mais. E você e nós temos abandonado a nossa vida velha, temos deixado o pecado, temos pelo menos lutado para não cometê-los mais, e abraçando assim essa salvação que custou o sangue do próprio Cristo. Você vale muito, amado, você vale o sangue de Jesus. Se você me ouve, neste momento, feche os teus olhos e peça que o Senhor, no alto da sua misericórdia, no seu poder eterno, envie sobre nós o teu Espírito Santo e faça com que nós possamos abraçarmos a nossa cruz, abraçarmos as nossas dificuldades e irmos em direção a Jesus, com fé, com esperança, na certeza que Jesus está comigo, que Jesus está com você, você não está só, você não foi abandonado, Jesus não desprezou você, Jesus não desprezou a mim, Ele tem olhado, Ele tem cuidado de mim, por isso Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Nós precisamos acreditar que Jesus está comigo, que Jesus está com você. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre mim e faz de mim uma nova criatura, Senhor, porque eu sei que o Senhor me quer novo, eu sei que o Senhor pagou esse grande preço de ter derramado, de ter abraçado a tua cruz, Senhor, em amor a nós, Senhor, que a tua cruz, Senhor, como diz Santa Rosa de Lima, que é a escada para o céu, Senhor, possa, Senhor, nos também adentrar, Senhor, aos teus mistérios, fazendo com que nós possamos ter força, convicção, Senhor, que o teu Espírito Santo, o Paráclito, aquele que o Senhor prometeu enviar, aquele que o Senhor enviou sobre a igreja em Pentecostes, derrame também, Senhor, uma porção desse teu
Espírito Santo sobre nós nesses tempos, nos dias de hoje. Você que me ouve, clame esse Espírito Santo, peça o derramar desse Espírito sobre as nossas vidas, fazendo com que as escamas que possam estar em nossos olhos caiam por terra e nós possamos aceitar o Senhor no nosso coração como nosso único Senhor e Salvador, que não há outro meio de nós sermos salvos senão em Ti, senão no Teu corpo, Senhor, senão na vida sacramental, Senhor, porque o Senhor, como diz lá em 2 Coríntios 5, o Deus estava em Ti, ó Jesus, reconciliando-nos os homens, nós homens miseráveis, com o Pai. Reconcilia-nos também hoje, Pai. Reconcilia-nos também hoje, Jesus Cristo, com Deus Pai, por amor e pelas Tuas santas chagas, Senhor, pelo Teu sangue derramado, e nós, amado, nós podemos tomar posse do sangue de duas formas. A primeira é na Eucaristia, e muitos de nós nesse tempo não estamos indo à igreja devido à pandemia, mas nós devemos fazer a nossa comunhão espiritual. A segunda forma de tomarmos posse do sangue é na confissão. Se na Eucaristia nós bebemos e comemos, na confissão nós somos lavados no sangue de Jesus. Que nós possamos receber esse sangue sobre nós, sobre as nossas vidas, e lembrarmos que dentro desse vaso de barro há algo imortal, que é a nossa alma, que é preciosa, que é precioso para Deus. Deixa o Senhor, o bom oleiro, colocar as Tuas mãos chagadas e benditas sobre nós e refazer em nós a nossa fé, a nossa esperança. Deixa o Senhor colocar Tuas mãos benditas sobre a Tua cabeça, tirando toda a preocupação excessiva, toda a vontade às vezes de tirar a sua vida. Você que me ouve, peça ao Senhor: Senhor, salva-me. Tenha coragem de gritar como aqueles apóstolos na barca diante das dificuldades. Eu não sei a dificuldade que você possa estar vivendo hoje, mas clame ao Senhor: salva-nos, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me das minhas misérias. E nós podemos ter a certeza, se pedirmos com fé, Ele não irá nos dar. Ele já nos deu, Ele já te deu, Ele já me deu o Teu sangue precioso na cruz. E essa é a maior bênção, é a maior graça que nós seres humanos poderíamos ter recebido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.